Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje eu quero meditar com a igreja sobre o fruto do Espírito, a paz. Nós estamos vivendo momentos de turbulência internacional. A Síria acabou de matar dezenas de pessoas com um ataque químico, proibido pela ONU. Eu não cheguei a assistir as imagens porque eu não gosto, eu fico impressionado. Eu acordo à noite com aquilo na cabeça, mas quem viu diz que tem imagens de crianças agonizando por causa do ataque químico, as pessoas jogando água e, enfim, detestável, uma atitude demoníaca. Por outro lado, como a ONU se tornou uma instituição falida, uma instituição muito mais política do que defensora dos direitos internacionais, não fez nada. Donald Trump mandou os navios e jogaram lá os 50, 70 mísseis na base do exército ali sírio, né? Mas fato é que nós não precisamos ir para a Síria para pensarmos em falta de paz. Basta nós andarmos na nossa cidade, basta nós olharmos os grandes centros, assistirmos os telejornais para vermos que o mundo hoje está envolto à guerra. Você sai no trânsito, as pessoas usam o carro como arma de guerra. Você vai para os grandes centros, você tem medo de ser atingido por uma bala perdida. Por outro lado, se a gente resumir um pouquinho mais, ou fragmentar um pouquinho mais essa questão da guerra, quantas famílias não vivem em guerras dentro de si? Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, que não fala com avó, que não fala com tia, que não fala com sobrinho. E às vezes, a nossa própria casa, ou a casa de muitos de vocês, é uma zona de conflito terrível. É um xingando o outro, um sem conversar com o outro, é um batendo no outro, é um jogando as coisas no chão, e aquele conflito horroroso que vive dentro de casa, não existe paz. E sabe por que não existe paz? Porque se há uma coisa que o pecado destruiu no ser humano, foi a paz. O ser humano, quando vivia no Éden, eles tinham paz. Paz com os animais. Exemplo. Adão, imagino eu, andava no jardim do Éden e pegava na juba do leão. Oi, leão, bom dia, tudo bem? Pegava a serpente e olhava aqueles diamantes no couro da cascavel. Quando o ser humano peca, há uma quebra de harmonia, ou seja, a quebra da paz. Perceba isso quando você vai no meio ambiente. Se tem um boi no pasto, não sei se você já reparou isso. Tem uma garça que fica ali perto, tem um passarinho que fica em cima do boi. Mas tenta chegar perto para ver o que acontece. Eles fogem. Por quê? Porque o pecado, ele criou paz entre nós e Deus, entre nós e a natureza que Deus criou, e entre nós e uns com os outros. O que é paz? Segundo o nosso dicionário, é um estado de calma e tranquilidade. Toma chá de maracujá que você vai viver em paz. Mas quando nós olhamos a paz numa ótica bíblica, não é bem um estado de calma e tranquilidade. Paz também pode ser definida como ausência de perturbação no nosso dicionário. Eu não tenho conflito nenhum. Eu vivo bem com a minha esposa vive bem comigo. Eu vivo bem com os meus filhos. Eu vivo bem no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que vivo bem na minha comunidade eclesiástica. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não brigo, eu não reclamo. Para mim está tudo bom. Mas numa ótica bíblica que nós vamos ver, a paz também não é necessariamente a ausência de perturbação. Como eu falei, no Éden existia paz, e essa paz foi quebrada por causa do pecado. E aí vale uma pergunta: você é uma pessoa que vive em paz? Você vive em paz? Quando eu falo viver em paz, eu não estou falando de você estar em paz nesse exato momento.
Nós estamos falando de você ficar em paz quando você toma aquele comprimidinho que te relaxa. Eu estou falando de uma condição de vida. Você vive em paz? É o seu status? Ou não? É esporádico. Salmo número 4, versículo 8. Davi expressa bem o que é ter paz. Ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Não porque eu não tenho problemas. Não porque eu não tenho inimigos. Não porque eu não tenho reis querendo invadir o meu território. Não porque eu não tenho problema financeiro para resolver no meu setor administrativo do meu reino. Não porque eu não tenho pessoas que queiram subir no meu trono. Não porque as mulheres que tem lá no castelo, as concubinas, não se ficam brigando umas com as outras. Não. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Isso nos leva a pensar em 3 aspectos da paz como fruto do Espírito. Primeiro deles, a paz do Espírito não é ausência de guerra. Diga, não é ausência de guerra. Já ouviu falar da paz de cemitério? Quer lugar mais tranquilo é cemitério. Vai para o cemitério, você não vai ver ninguém lá que chega lá, abre a porta do carro e solta aquele som. Tum, 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 tum. Não vai. Vai para o cemitério, você não vai ver a mulher gritando com o marido: ah, você entrou em casa com o pé sujo, não pisou no tapete. Não, os dois estão ali em paz. Vocês vão gostar, né? Vai para o cemitério, a mulher não compra tapuér no cemitério, eles estão em paz. Como diz a Miriam, estão rechaladas e contrilas. Traduzindo, relaxado e tranquilo. No cemitério. Paz de cemitério. Você não ouve ninguém gritando com o outro no cemitério. Tem uma igreja que eu preguei nela e conheci, a igreja dos holandeses em Carambeí, chama IER, Igreja Evangélica Reformada. E é interessante que eles têm um cemitério no quintal da igreja. Eu achei aquilo bacana demais. É costume holandês. Então, quando morre alguém, eles velam na igreja. E aí, quando vão sair no cortejo até os fundos da igreja para sepultar o defunto, um diácono vai lá e começa a bater o sino. Aquilo é muito bacana. E eu pensei, rapaz, tá aí, encontrei a igreja perfeita. Ninguém briga. Ninguém fala mal do outro naquela igreja. Estão em paz. A paz do Espírito não é a ausência de guerra. A paz do Espírito não é a paz de cemitério. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei dele, nem mesmo pode estar. A humanidade, quando ela peca, ela entra em guerra com Deus. Queridos, e se existe uma guerra que vai te destruir, não apenas nesse mundo, mas eternamente, é a guerra contra Deus. E essa guerra se chama pecado. E o pecado significa desvio dos propósitos de Deus. Todas as vezes que você fala mal do seu irmão, você peca. Todas as vezes que você desvia o olhar e olha para uma situação que você não deve, você peca. Todas as vezes que você não cumpre o mandamento, você peca. Você desvia-se do caminho que Deus te criou para viver nele. Isso gera guerra, conflito com Deus. Guerra com Deus, inimizade com Deus. E não tente ser inimigo de Deus não, meu querido. É a pior coisa que tem. Porque só existe uma pessoa, se existe alguém que pode mudar a sua história, esse alguém é Deus. Não é o pastor da igreja. Não é a igreja que você frequenta. Não existe ninguém nesse mundo que pode mudar a sua história a não ser Deus. Então, não arranje conflito com Deus. O pior campo de guerra que nós enfrentamos não é o externo. É aquele que vive dentro de nós. Às vezes, por causa do pecado, daqui a uns dias eu vou pregar sobre os 3 perigos dos nossos sonhos. Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E ele começa destruindo os nossos sonhos. Porque se nós não sonhamos, então a vida não faz o menor sentido para nós. E a principal guerra que o pecado provoca é dentro de nós.
A Bíblia diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Que são opostos. Sabe aquele negócio assim, tudo que não pode é o que vai chamar a sua atenção? Né, Fabiana? Nós estamos fazendo a dieta da poli, né? A dieta da poli. Eu nunca fui assim para doce, mas no dia seguinte que eu comecei a dieta, me deu a vontade de comer doce. 2 dias, eu amo pão caseiro. 2 dias depois que eu estava no regime, na intermitente de jejum de 12, 18 horas, a Bruna me dá um pão caseiro desse tamanho. Eu olho para aquele pão olha para mim, está lá no freezer. Está lá no freezer, guardado, esperando acabar. A bendita da dieta. Porque são opostas. A nossa carne, ela tende para o pecado. A Bíblia diz que não pode pecado, mas a nossa natureza, ela pende para o pecado. Queridos, o pecado ele nos atrai como imã. E isso gera guerra dentro de nós, porque nós fomos criados para ser santos. Nós fomos criados para viver perfeitamente a nossa comunhão com Deus. Mas o pecado ele nos afasta de Deus. E quando isso acontece e domina a sua vida, então você vive em guerra com Deus. E essa guerra ela passa a permear o seu coração, porque o seu espírito sabe que você precisa de Deus, mas o pecado quer te levar para a distância de Deus. Se você não tem paz consigo mesmo, você vai viver em guerra com o seu marido, com a sua esposa. Se você não tem paz no seu coração, você vai viver em guerra com seus membros da sua igreja, com seus colegas de trabalho. Se você não tem paz consigo mesmo, a sua vida vai ser uma vida cheia de guerras, de conflitos. A guerra interior, o principal resultado dela é a baixa estima. Quando você chega na frente do espelho de manhã, fala assim, espelho, espelho meu. Nesse Chapadão do Sul tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho fala, todo mundo. Aí você se sente arrasado, aí você começa a ver culote, aí você começa a ver estria, aí você começa a ver os pneus, aí você começa a ver a careca, os cabelos brancos, aí você começa a ver o pé de galinha, aí você começa a pensar assim, poxa vida, eu sou a pessoa mais feia dessa cidade. Queridos, a paz do Espírito não é ausência de guerra. Quando a palavra diz que um fruto do Espírito é a paz, implica em você estar no meio da guerra, bala passando por todos os lados e você estar em paz. Porque você sabe que Deus está com você. Desespero não faz parte da vida de um cristão que tem o Espírito Santo. Não faz. Pastor, a crise financeira chegou. Se você é um cristão habitado pelo Espírito Santo, você vai ter paz. Pastor, a doença, vai ter paz. Pastor, a crise familiar, vai ter paz. Mas essa paz, ela é resultado de uma vida com Deus. Por isso eu volto lá para Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Não porque eu não tenho problemas, mas porque eu sei que o Senhor está comigo. Segundo aspecto da paz como fruto do Espírito, é que a paz do Espírito é a confiança na escuridão. A Bíblia diz que há 2 mundos para você viver. Um mundo de luz ou um mundo de trevas. Não existe penúria. Não existe meia luz. Eu gosto muito da Bíblia porque ela é simples. Ou você é de Deus ou é do diabo. Aí, pastor, não pode falar que uma pessoa que não é de Deus é do diabo. Pode sim, a Bíblia diz que é do diabo. Ou você é de Deus ou é do diabo. Se você não entregou sua vida para Cristo, ela é do diabo. Pronto. Ou você morre e vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meio termo. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe ficar vagando e não existe aniquilação da alma. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. A Bíblia diz, ou você é luz, ou é trevas. Não tem mais ou menos. Não tem penumbra. Ou é luz ou é trevas. O sacrifício de Cristo na cruz, ele veio romper as trevas. A Bíblia diz que ele é a nossa luz. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Esse é Romanos 5:1, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo vem ao mundo, morre na cruz do Calvário e nos dá o seu Espírito Santo, Ele faz isso para estabelecer a paz, nos tirando da escuridão. É por isso que a Bíblia diz que o lago que arde com fogo e enxofre, que o inferno, o local eterno das almas que não morreram, crendo em Jesus Cristo e servindo a Ele, é um lugar de trevas. É um lugar onde você não vê a saída. É um lugar que você não vê como mudar a situação. É um lugar eterno, é um eterno presente no sofrimento. É por isso que a Bíblia diz que uma pessoa que não se entrega a Jesus, ela olha para a palavra de Deus e não consegue entender que sem Jesus Cristo ela não será salva. Por quê? Porque ela está olhando como se estivesse nas trevas. Ela olha, mas não vê. Ela sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o quê. O fruto, a paz, ela é fruto do perdão que Cristo ministra a nós quando morre na cruz do Calvário. Então, sem Cristo Jesus, as trevas permanecem. Quando Cristo entra na sua vida, não existe lugar para as trevas. Então você vai ser filhos da luz. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhe a luz. A luz vai mostrar o caminho para você. A luz vai permitir que você enxergue que Cristo está no controle da sua vida, seja qual for a situação. Não se desespere. Tenha paz. Ele fala isso para os discípulos. Tenha paz em mim. Descansa. Confia. Acho interessante que, certo momento, o Senhor Jesus com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, 4 horas da manhã, entre 4 às 6 da manhã, mas ainda escuro, o barco é tomado de uma grande tempestade, os discípulos com o barco quase afundando e desesperados, pensando que eles iriam morrer naquele exato momento de desespero, no meio do mar da Galileia, e aí vem Jesus Cristo, se encontra com eles e diz: paz seja convosco. Espera aí, Jesus, o barco está afundando. Como é que você vem falar paz comigo? Espera aí, Jesus, o mar é fundo, está de madrugada, a onda, o raio, o trovão, a tempestade, o medo, e tudo está acontecendo. O senhor chega aqui e fala paz. Porque a paz, como fruto do Espírito, é confiança na escuridão. O que vai ser? Não sei. Uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Terceiro aspecto da paz como fruto do Espírito. A paz do Espírito, ela deve excluir o medo. Diga, deve excluir o medo. Existem 2 tipos de medo. O medo de preservação. Exemplo, eu morro de medo de uma serpente que tem no cerrado chamada jararacuçu do papo amarelo. Ela é pequenininha assim, mas violenta. Extremamente violenta. Se ela te picar no tornozelo, seguramente do joelho para baixo você vai perder. Se não perder do joelho para baixo, você vai perder a perna inteira. Se não perder a perna inteira, em 3 dias você morre. E eu já vi casos desses no estado do Mato Grosso. Porque ela tem uma diferença da cascavel. A cascavel pica e permanece. Aí você olha e fala, não, foi cascavel que me picou. Chega no hospital e fala, não, foi a cascavel que me picou. A jararacuçu do papo amarelo, não, ela pica e vaza no capinado. A pessoa não sabe o que picou. Aí eles aplicam o soro polivalente. O soro polivalente não tem efeito contra a peçonha da jararacuçu do papo amarelo. Se você não conhece, entra no meu Face, numa pasta de fotos chamada Trabalhos Ambientais, você vai encontrar lá. Pegamos uma vez, fotografamos, depois soltamos ela na natureza. Bicho lindo, mas perigoso. Então eu morro de medo, então eu me afasto, porque eu tenho medo. Eu morro de medo de mexer com parte elétrica. Em casa eu faço quase tudo o que precisa. Mas mexeu com elétrica, eu saio fora. Por quê? Já fiquei grudado num fio uma vez. Meu alicate estava descascado, eu fui cortar um fio, e aí agarrei. E fiquei agarrado e não soltava. E eu não conseguia gritar. E a minha mulher, mas a minha sogra conversando na cozinha, eu escutando elas conversando e grudado. E eu fiquei ali mais ou menos uns 20 segundos, agarrado. Não mexo em fio. Não mexo.
Ah, vamos trocar a tomada ali. Ixi, eu vou lá e desligo o padrão. Não, mas lá tem um relógio que colocou lá, né? Né, Aldo? Colocou o reloginho lá. Não, eu vou desligar o padrão inteiro. Não quero saber. Então, o medo da preservação. Agora, tem aquele medo que não se justifica. Exemplo, quem aqui tem medo de voar? Quem tem medo de voar? Já voou alguma vez? Não. Mas então por que tem medo de voar? Eu morro de medo de avião. Mas você já voou? Não. Assim era minha esposa. Não, meu bem, é doido, olha lá a altura que está lá em cima. Não, meu bem, não, eu vou viajar com você, mas eu vou de carro. Não, meu bem, de carro é longe. Aí uma vez fomos para Recife. Aí ela entrou no avião. Aí olhou e disse, nossa, que legal, né? Eu falei, tá vendo? O que você tinha medo? Ah, porque se cair morre todo mundo. Eu falei, tá bom, você não vai entrar no avião também pensando que ele vai cair, né? Aí também é demais, né? Mas, queridos, a paz de espírito, ela exclui o medo no que diz respeito à situação da sua vida, quando você confia que Deus está no controle. Me diga uma coisa, o que acontece na sua vida que exclui a presença e o agir de Deus? Nada. Absolutamente nada. No Salmo 139:16 diz assim, no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, Deus está no controle. Amém? Fala do seu irmão do lado aí. Fala, Deus está no controle. Ai, pastor, mas está demorando tanto. Mas tem o tempo de Deus. É por isso que Ele está no controle. Nada acontece fora do tempo. Uma fruta que você colhe do pé fora do tempo, ela vai ser doce? Não. Mas se ela passar do tempo, vai estragar. Então você tem uma fruta boa quando você colhe no tempo certo. As bênçãos de Deus, elas só vêm no tempo certo. Nem um pouco antes, nem um pouco depois. No tempo de Deus. O medo, ele exclui, o fruto, a paz como fruto do Espírito exclui o medo. Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que ter medo do inferno se você entregou sua vida a Jesus Cristo? Cristo, ele não veio para gerar medo, mas ele veio para te fazer livre. E quando Cristo morre na cruz do Calvário e você entrega a sua vida a Jesus Cristo e passa a viver uma vida de acordo com a sua palavra, com seus ensinamentos, e se torna um cristão modelo, exemplo daquilo que Cristo nos ensinou, então você tem paz. Porque o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Porque o diabo não tem autoridade sobre os seus sonhos. Porque o diabo não tem autoridade sobre a sua casa. Por quê? Porque você tem a marca do Cordeiro. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Então eu tenho paz. Não há condenação. O medo é uma sombra na vida de muitas pessoas que não têm o Espírito Santo. Que não entregam a sua vida a Jesus. Então vivem atormentadas pelo medo. O medo limita as pessoas nessa vida. Elas vivem uma vida completamente prendidas pelo medo, presas pelo medo. Mas também o medo na vida de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, por consequência não tem o fruto da paz, vai assombrar a pessoa eternamente. Ela morre de medo de morrer, porque não sabe o que vai acontecer na eternidade. Na vida de uma pessoa que é tomada pelo medo, quando entra o Espírito Santo, o medo vai embora e se estabelece a paz. Vou repetir Davi. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Irmãos, o Espírito Santo não veio trazer paz de cemitério para você, não. Você não precisa morrer para ter paz. Você precisa ter o Espírito Santo para você ter paz. Coloque o Espírito Santo reinando na sua vida. Deixe ele entrar no seu coração. Tomar conta da sua alma. Você vai viver uma paz que você nunca teve. Você pode ter essa paz mesmo em meio a muitos conflitos. Mesmo em meio a uma vida muito turbulenta. Você jamais vai encontrar paz em meio à guerra sem o Espírito Santo. Porque a paz é um fruto do Espírito. Baixe sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para te encher agora com esse fruto, em nome de Jesus. Diga a eles, Senhor, eu quero essa paz. Diga a Ele, eu quero ter essa paz na minha vida.
encha-me dessa paz agora em nome de Jesus.